A paz do Senhor a todos. Agradecemos ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de podermos juntos, não fisicamente, mas através das redes sociais, compartilharmos a sua palavra e entoarmos louvores a Ele. E nós vamos estar agora declarando: Senhor, sara esta nação, Senhor. Em Salmos 33:12 nos diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. E nós pertencemos a esse Deus tremendo e fiel, que governa tudo, governa todos, governa nossas vidas. Tudo está no controle do nosso Deus. Nada passa desapercebido do olhar dele. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Aleluia, Jesus. A nossa fé, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Aleluia. E 2 Crônicas 7:14 nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Também Romanos 12, 12 nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos ser perseverantes, meus irmãos. Não vamos esquecer de interceder sempre por nossas vidas, por nossas famílias e por nossa nação, pelas nações, porque o Senhor, Ele rege sobre as nações e Ele tem o comando de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia.
bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos permanecer fiéis e firmes no Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos estar com a oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor, sendo ministrada através do nosso pastor presidente, o pastor Alisson. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Olá, povo de Deus. Cumprimento a todos em nome de Jesus. Desejo neste domingo entrar em sua casa mais uma vez, cumprimentá-lo, cumprimentar a toda a sua família, encontrar você e todos os seus gozando de plena paz e plena saúde. Aí vai um recadinho para os membros e congregados da nossa igreja. Continuem contribuindo, entregando os dízimos e ofertas de vocês na casa do tesouro. Vocês poderão fazer isso através de transação bancária, como um depósito ou transferência para a conta que aparece aí em seu vídeo, ou aos domingos, das 11 horas da manhã ao meio-dia, indo pessoalmente ao templo e ali dedicando no altar o seu dízimo e a sua oferta, trazendo os dízimos à casa do tesouro. Você estará, querido irmão, não só patrocinando e abençoando a obra de Deus, que precisa de você nesse momento de crise, mas sendo grandemente abençoado. Foi o Senhor quem disse: fazei prova de mim, diz o Senhor, e por amor de vós repreenderei o devorador. Por amor dos fiéis, daqueles que continuarem, independente das circunstâncias, devolvendo seus dízimos e ofertas, o Senhor promete repreender o devorador, repreender a peste. Portanto, a única arma que temos em tempos de crise para garantir a provisão de Deus e a bênção de Deus repreendendo o devorador, a única arma que temos poderosa é a nossa fidelidade. Então continue sendo fiel. Neste domingo, eu gostaria de convidar você a abrir e acessar a sua Bíblia em um dos salmos mais lidos e conhecidos em todo o mundo. E à luz deste salmo, nós queremos dedicar algum tempo para responder à pergunta tema da nossa mensagem. Em tempos de Covid-19, como Deus cuida de nós? Já que é com isso que estamos contando, que Ele nos livre, que Ele cuide de nós, que Ele guarde as nossas casas e as nossas famílias. Como Ele fará isso? Ou como já tem feito isso? Nós responderemos a esta pergunta à luz deste salmo, que é o Salmo 23, Salmo de Davi, salmo que traz como título o Salmo do Bom Pastor. Então, abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia e acompanhe esta leitura que nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A bondade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor
por dias sem fim. Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez diante da Tua palavra e rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale aos corações de todos aqueles que de casa, pelo Facebook, pelas redes sociais, estarão ouvindo e recebendo esta mensagem. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Certa feita, uma mulher entrou no gabinete do seu pastor e lhe fez a seguinte afirmativa: pastor, eu não aguento mais. Eu estou no meu limite. Não aguento mais bancar a forte. A todos aconselho, a todos socorro, presto o meu auxílio, e por ninguém sou socorrida, por ninguém sou ouvida. Estou sempre à disposição de todos que precisam de mim, mas quando procuro alguém para me ouvir, para me escutar, para me ajudar, não encontro. Me sinto sozinha no meio da multidão, embora cercada por tantas pessoas que estão sempre a me solicitar algum tipo de atenção e ajuda. Quando preciso, sofro a pior solidão que o ser humano pode sofrer, a solidão coletiva. A todos ajudo, mas por ninguém sou ajudado. Você já se sentiu assim? Ou tem se sentido assim? Será que essa história, esse desabafo desta anônima, de alguma forma lhe remete a alguém? Ou quem sabe a sua própria experiência? Quem sabe eu não esteja falando nesse momento a homens e mulheres que se sintam desta mesma forma, sozinhos no meio da multidão, vivendo quem sabe uma solidão a 2, a 3, uma solidão coletiva, que se identificam com essa história e veem neste relato justamente o que tem vivido e sofrido na pele. Se este é o seu caso, eu quero lhe falar sobre Davi. O rei Davi, que depois de ter travado tantas lutas, vivido tantas guerras, vivido tantas batalhas, perdido outras, perdido algumas, vencido outras, perdido as principais e as mais importantes batalhas que o ser humano pode travar, que são as batalhas no seio da sua própria família, dentro da sua própria casa, e aqueles que conhecem a história sabem perfeitamente do que estou falando. Ele olhou para trás e pôde perceber que em meio aos seus erros e acertos, em meio às batalhas vencidas e batalhas perdidas, em meio a vitórias e fracassos colecionados ao longo da sua experiência humana, experiência de vida, inclusive as de cunho pessoal e familiar, Deus nunca o havia deixado um só minuto sequer. Deus nunca havia deixado de estar com ele, de cuidar dele. Se assim não fosse, ele não teria há muito resistido e vencido. Por isso, então, ele escreve o Salmo 23. Repito, o salmo mais lido, talvez, um dos mais lidos, com certeza, em todo o mundo, apreciado por multidões. Um salmo que ele traz como título o Salmo do Bom Pastor, justamente baseado em sua experiência empírica. Em versos de um cântico, em forma de poema, ele vai retratar o cuidado de Deus por sua vida. Foi a forma que Davi encontrou de declarar e testemunhar que em todas e quaisquer situações o Senhor esteve ao seu lado, o livrou dos seus males e perigos e lhe proveu de tudo que realmente ele necessitava. Para ele, usar essa linguagem era algo comum, era algo absolutamente natural. Isso porque ele tinha vivido grande parte da sua meninice, não toda a sua meninice,
tenra juventude, exercendo a função de pastor de ovelhas, literalmente, pastoreando, cuidando das ovelhas do seu pai. Então ele sabia perfeitamente o que deveria fazer, o que se esperar de um pastor, no mínimo zeloso, em seu cuidado para com as ovelhas sob a sua supervisão. Era uma imagem muito forte, muito presente em sua mente. Ele por ano havia experienciado essa realidade, cuidando das ovelhas de seu pai. E aí, ao escrever este salmo, ele começa dizendo: o Senhor é. Sim, Davi começa se referindo não ao Deus do passado, ao Deus do futuro, não ao Deus que um dia foi, que um dia fez, que um dia esteve presente, ou ao Deus que um dia estará presente, fará. Não, ele está se referindo ao Deus de agora, ao Deus da atual conjuntura, do momento que ele estava vivendo, ao Deus que é, ao Deus presente, do verbo ser. E isso para ele faria toda a diferença, não apenas uma grande diferença, mas toda a diferença, porque o contexto no qual ele compõe este salmo, muito bem explicitado em primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículos 3 e 5, vai retratar justamente dos momentos mais atribulados, mais difíceis, mais desafiador, vivido por ele. Ele, que fugindo de Saul, de seu exército, fugindo, portanto, de um rei, a quem ele só tinha honrado e feito bem, mas que agora o tinha como objeto de disputa, de competição, de rivalidade, de ódio. Davi, então, fugindo dele, deixa seus pais sob os cuidados do rei de Moabe e se embrenha em uma floresta desconhecida, estéril. E àquelas alturas, ao perceber a sua situação de impotência, a sua situação de vulnerabilidade, ele então, que sente a sua fragilidade humana, a sua limitação humana, ele conclui o quanto ele era 100% dependente de Deus para sair salvo e ileso daquela situação. Que somente Deus poderia livrá-lo em um ambiente cheio de perigos, sem o mínimo de conforto, sem conforto algum, sem alimento. E aí então ele exclama, ao lembrar-se deste Deus, confiantemente dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez no seio daquela densa, escura e fria floresta, com fome, passando frio, sede, sozinho, ele se recorda dos tempos em que ele esteve pastoreando o rebanho, as ovelhas do seu pai. E como todo bom pastor, provendo, cuidando, livrando, disputando com bestas feras, enfrentando predadores, colocando a sua própria vida em risco, a fim de conduzir essas ovelhas em total segurança, a fim de suprir as suas necessidades e deixá-las a salvo. Agora a ovelha era ele mesmo. A ovelha sem rumo, a ovelha sem direção, a ovelha que precisava de cuidado, proteção e provisão. A ovelha que precisava que alguém lhe indicasse o caminho, que alguém lhe mostrasse a saída, que alguém a conduzisse por pastos verdejantes, por águas tranquilas, que alguém estivesse com ela, curando suas feridas, as feridas abertas pelo amigo que se tornou inimigo, pela pessoa a quem ele honrou a vida inteira, serviu a vida inteira, o pai do seu melhor amigo, Jonatas, mas que agora estava olhando para ele como uma ameaça, lhe imputando uma culpa, uma malícia que nunca passou sequer por longe, ou de longe do seu coração e da sua mente, e que agora o perseguia até a morte. Agora ele era a ovelha que precisava ser acalentada, colocada no colo, cuidada, direcionada, fortalecida, encorajada, protegida, que precisava ser que alguém a defendesse do predador, a defendesse do perigo. Agora ele era a ovelha que estava andando no vale da sombra da morte, precisando do seu pastor ali ao lado, presente, amparando, livrando e protegendo. Talvez ele tenha
sido remetido a lembranças remotas, mas jamais esquecidas, do quanto o Senhor o protegeu em tempos difíceis no passado. Quando o leão rugiu contra ele, quando o urso partiu em sua direção para devorá-lo, quando um incircunciso filisteu, um gigante armado até os dentes, o ameaçou de parti-lo ao meio. E então Deus veio ao seu encontro como supremo pastor e sumo pastor que cuida das suas ovelhas, que dá conta das suas ovelhas, que não deixa nenhuma das suas ovelhas à deriva, entregue à sua própria sorte. E aí então, recordando-se de tantos livramentos que Deus já havia lhe dado, de tanto cuidado da parte de Deus, do quanto Deus foi o pastor presente quando ele esteve tantas vezes caminhando no vale da sombra da morte, ele então canta, ele exclama, ele declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não há nada melhor que em tempos difíceis, de angústias, diante de um novo desafio, quando encurralados, diante de um novo inimigo a ser vencido, em perigos de morte, sejamos remetidos e lembrados do quanto o Senhor nos protegeu lá atrás, das vitórias que Ele um dia nos deu, e temos a convicção de que o Deus que nos livrou até aqui, nos livrará até o fim. O Deus que nos ajudou ontem, nos ajudará hoje. Trazemos à memória, como disse Jeremias, e preguei aqui alguns dias atrás, o que possa nos dar esperança. Como Deus cuidou de Davi, como Deus cuidou e cuida de cada uma das suas ovelhas, hoje e sempre. Por isso o Senhor não simplesmente foi, não simplesmente será, mas como disse o autor aos Hebreus, o Senhor é o mesmo hoje e eternamente. Foi o mesmo e é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como teria dito o apóstolo Tiago com muita propriedade, nele não há mudança nem sombra de variação. Deus cuida de nós como supremo pastor, como cuidou de Davi, e ele estava certo que cuidaria mais uma vez e tantas vezes ele necessitasse. Mas como Deus cuida de nós? Como em tempos como esse que estamos vivendo, de isolamento social, de distanciamento social, de pandemia, de medo, em meio a milhares de mortes já catalogadas, um número que dobra a cada dia, de pessoas infectadas, vivendo e sofrendo na pele o que é andar no vale da sombra da morte, nós, quem sabe, dentro das nossas casas, temendo pela nossa própria vida, temendo pelas pessoas que nós amamos, especialmente aquelas que fazem parte da chamado grupo de risco. Como Deus tem cuidado, como Deus poderá cuidar de nós? Então Davi começa a relacionar isso no salmo que ele vai intitular de o Salmo do Bom Pastor, composto justamente em um contexto de crise, de ameaça, de vulnerabilidade, como é esse momento em que nós estamos vivendo, todos nós indistintamente. Versículo 1 ele vai dizer que o Senhor cuidará de nós como Supremo Pastor, nos suprindo. Por isso a expressão nada nos faltará, nada me falta, como diz King James em sua versão. Sim, Ele será para o seu povo exatamente tudo que o seu povo precisar que Ele seja. Por isso Ele não apenas foi ou será, Ele não mudou e jamais mudará. Para Israel, o nosso maior referencial de povo cuidado, protegido, amparado, defendido por gerações e até os dias de hoje, e até que se cumpram todas as profecias, nós encontramos tantos exemplos, tantas situações da manifestação do cuidado do Supremo Pastor, suprindo, não deixando nada faltar, nada que realmente fosse necessário, sendo para o seu povo tudo o que o seu povo precisar no momento que ele seja. Sim, no deserto, ele foi maná. Ele foi o maná que caiu do céu, que todas as manhãs cobria o acampamento para matar a fome do seu povo. O maná tão preciso, suficiente para cada dia, que o povo nem precisaria se dar o trabalho de guardar para o dia seguinte, porque não serviria para o dia seguinte. Tudo isso para que o povo dependesse 100% dele, para que o povo entendesse que basta cada dia o seu mal, que não se preocupasse, que não se ocupasse por antecipação.
que não sofresse pelo dia de amanhã, mas acreditasse que naquela atual conjuntura, naquele cenário tão difícil de deserto, teria que depender todo dia da provisão divina, como os dias de hoje, como os dias que estamos vivendo. Somos desafiados a não estarmos preocupados com o amanhã, a não estarmos ansiosos com o amanhã, até porque nossa ansiedade não mudará o cenário, a nossa ansiedade não remediará nada. O que a nossa fé não fizer, a nossa confiança não fizer, não produzir, não será a nossa ansiedade que vai produzir. Não adianta ficarmos preocupados com o dia de amanhã, com o que vamos comer amanhã, como pagaremos as contas de amanhã. É o suficiente crermos hoje, acreditarmos hoje, dependermos hoje e vermos a mão de Deus se manifestando hoje e Deus sendo para nós e a nossa família nesse cenário de dor, de medo, de mortes, de ameaça, de falência, de desemprego, de crise financeira. Cremos que o Senhor será para aqueles que são suas ovelhas, para aqueles que fazem parte do seu povo, para aqueles que confiam nele, que dependem dele, como dependeu Israel, como dependeu Davi. Será tudo que o seu povo precisar. Foi maná para o povo no deserto, foi água para o povo no deserto. Quando teve sede, Deus manda Moisés falar à rocha, e falando à rocha, dela brota água, e mesmo no segundo momento, de forma precipitada, ferindo a rocha, nem por isso deixou de brotar água da rocha, embora depois ele fosse pagar um alto preço por isso, porque a rocha não deveria ser ferida duas vezes. Ele deveria falar a rocha pela segunda vez e não ferir a rocha, assim como eu e você não firamos a Cristo. Ele já foi ferido, não merece ser ferido. Ele é a rocha. Falemos a rocha, clamemos a rocha. Não fira a rocha com a sua murmuração, não fira a rocha com a sua dúvida, com a sua blasfêmia. Não fira a rocha culpando pelo que está acontecendo. Se você ferir a rocha, poderá morrer, poderá pagar um alto preço por isso. A rocha já foi ferida, dela brotou água. Quantas vezes precisar, fale a rocha, humildemente, clame a rocha, se humilhe diante da rocha que é Cristo, dela brotará água para matar a sua sede, solução para o seu problema. Mas a rocha do deserto, dela brotou água quando o povo esteve com sede. Por quê? Porque Deus seria para o seu povo tudo que o seu povo necessitasse, precisasse que ele fosse, porque o Senhor é. Ele foi sombra. No deserto ele foi sombra, aquela coluna durante o dia propiciava sombra para o povo, mas também ele foi luz e calor. Aquela mesma coluna que de dia propiciava sombra, à noite servia de luz, de lâmpada, e também trazia o calor necessário para que o povo não perecesse, não sofresse congelado pelo frio do deserto. Diz a Bíblia, eu acho essa referência muito interessante, e ela resume tudo isso que eu acabei de falar. Que nem as roupas envelheciam, nem as roupas se rasgavam, nem os chinelos se desgastavam nos pés daquelas pessoas, que eram milhares de pessoas. Em um lugar onde não havia feira livre para se comprar um tecido, que diz, um bazar, um shopping, uma loja, não existia onde comprar roupa, como comprar roupa. Deus provia, eu imagino, aí já é a minha imaginação que é fértil, aqueles meninos crescendo no corpo, a túnica crescendo nos pés, os chinelos crescendo, mas a verdade é que não faltou o que vestir, não faltou o que calçar, não faltou o que comer, não faltou remédio e cura para as doenças e enfermidades. No evento, por exemplo, da cobra que picava, Deus manda Moisés levantar uma serpente e uma haste de bronze, e ali seria a intervenção médica, ali seria a intervenção cirúrgica. Quando qualquer hebreu fosse picado pelas cobras, que eram muitas no deserto, serpentes venenosas, eles estavam realmente à mercê de serem picados a qualquer momento, especialmente durante a noite, quando eles eram picados. Se os clientes olhar para aquela haste de bronze, para aquela serpente ali que representava o próprio Cristo, que milênios depois seria levantado na cruz, e todos que olhassem para ele seriam salvos. Assim, ali no deserto, olhando para aquela serpente, para aquela haste, para aquela serpente de bronze, o veneno seria expelido do corpo, e ali estava o antídoto para curar qualquer hebreu que fosse picado, que não fosse curado imediatamente
em fração de minutos poderia ser levado a óbito. Sim, o Senhor foi para o seu povo tudo que o seu povo precisou que ele fosse. E hoje não é diferente. Por isso Davi diz: o Senhor Ele não foi, não será, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Não será diferente hoje, em tempos de crise, de coronavírus, de Covid-19, de milhares de mortes, de desemprego e fome. Não. Se você está doente, Ele é o Jeová Rafá. Se você precisa de paz nesse momento, Ele é o Jeová Shalom. E eu profetizo a paz do Senhor no seu coração. Seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração, e você descanse em paz. Tenha o sono do justo e confie que Ele está cuidando de você melhor do que ninguém nesse tempo de crise, da sua família. Se você está sentindo falta já de algum alimento, Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Sim, o Senhor cuida de nós em tempos de Covid-19, em tempos de pandemia, em tempos de crise, qualquer crise que seja. Porque embora o nosso tema tenha sido escrito ou elaborado justamente de forma que fosse pertinente para o momento que estamos vivendo, essas verdades não se aplicam só a esse tempo que estamos vivendo de Covid-19, de pandemia, de isolamento social, mas a qualquer momento, qualquer crise que seja, qualquer situação que seja, ameaçadora, estabilizadora, que nos deixe sem chão, reféns do medo, dos maus humores. Sim, se nós aplicarmos as verdades deste salmo, com certeza nós veremos o Senhor cuidando de nós, nos suprindo. Mas em segundo lugar, o Senhor cuida de nós, nos conduzindo. Sim, lá no deserto, Ele conduziu o seu povo em pleno deserto. Havia uma nuvem, aquela coluna de fogo, que à noite era fogo, de dia proporcionava sombra, também servia de bússola, de mapa. Quando a coluna, a nuvem parava, era a ordem divina para que eles parassem. Eles só se movimentavam sob o movimento da nuvem, de acordo com o movimento da nuvem. Se a nuvem fosse para a direita, eles iam para a direita. Se fosse para a esquerda, iam para a esquerda. Até porque no deserto, todas as direções são iguais. No deserto tudo é areia, calor. Não existe uma referência. Não há como saber onde está o leste, oeste, sul ou norte. Para que lado ir, que direção tomar. Então ali estava Deus provendo direção para o seu povo, em um lugar onde não havia mapa, não havia bússola, não havia um guia. Deus era o guia do seu povo. Se o pastor supremo nos conduzirá em tempos de indecisão, de incerteza, quando na iminência de tomar alguma decisão importante e não soubermos que decisão deveremos tomar, para que lado ir, o Senhor, sendo o nosso pastor, nos conduzirá. Como isso nos conforta. Por isso ele canta nos versículos 2 e 3 do Salmo 23: o Senhor restaurará o meu vigor e me conduzirá nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Na tradução King James: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então o Senhor provê, nos guiando. Como teria dito um grande escritor, que agora eu não me recordo o nome: você não precisa saber para onde vai, se sabe que é a mão de Deus que está lhe guiando. Assim foi com Abraão, quando o Senhor o tira de Ur dos Caldeus para uma terra que ele não conhecia. Ele apenas confia em sob a direção de Deus. Ele sai da sua terra, da sua parentela, e segue na certeza de que Deus o conduziria até aquela terra que manava leite e mel, até a terra prometida. Assim foi com Moisés, quando tirou o povo do Egito, pleno deserto. Assim foi com Davi. Assim será comigo e será com você. O Senhor cuida de nós em tempos de crise, em tempos de Covid-19, em tempos de escassez, nos conduzindo. Em terceiro lugar, o Senhor cuida de nós, nos protegendo. Primeiro, nos suprindo. Segundo, nos conduzindo. E agora Davi vai dizer que o supremo pastor das nossas almas, em tempos de crise, em tempos difíceis, Ele cuida de nós, nos protegendo. É o que vai nos dizer justamente o versículo de número 4, que eu acabei de ler. No vale da sombra da morte, tu estás comigo, não estarei sozinho. A tua vara e teu cajado me consolam, me protegem. Queridos, esse é um tempo
em que a impressão que temos é que todos nós estamos caminhando, andando pelo vale da sombra da morte. Eu já vivi muitos perigos de morte. Muitos perigos de morte. Diagnósticos difíceis. Um suposto diagnóstico de câncer. Quem conhece a minha história sabe. Um acidente. Quase ceifou a minha vida. E no vale da sombra da morte, o Senhor esteve presente. E aprove Ele me livrar. Se o Senhor quiser te livrar, Ele vai te livrar. Se o Senhor não quiser te levar, não será este mal, por maior que ele seja, essa doença, por maior que ela seja, incurável. Nenhuma Covid-19 conseguirá tirar a sua vida, porque o Senhor está conosco no vale da sombra da morte. Ele cuida de nós, nos protegendo de todo o mal. A Bíblia nos diz isso. O Salmo 91, um outro salmo muito conhecido, diz que nenhuma praga chegará à nossa tenda, Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guarde, nos livre de todo o mal. Também temos um outro salmo onde diz que o justo ouve más notícias, mas o seu coração não teme, porque confia no Senhor. E até parece que este salmo está sendo escrito por alguém que está vivendo os dias atuais. Quantos maus rumores, não é verdade? Todo dia uma notícia pior que a outra. As previsões são as piores possíveis, catastróficas. Há quem diga que vai piorar, que estamos vivendo, embora já muito doloroso e preocupante, é apenas a ponta do iceberg. E se for? E se for? E daí? Tu estás comigo, o Supremo Pastor está comigo, está contigo, está com a minha família, está com você, está com a sua família. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, e esse vale se torne cada vez mais escuro e perigoso e sombrio, Ele estará comigo. Por isso, o salmista, no salmo que citei anteriormente, diz que o justo ouve maus rumores, a sua alma não teme, porque confia no Senhor. Você que está aí com medo da Covid-19, com medo de adoecer, com medo de morrer, com medo que alguma pessoa amada, querida, conhecida, um parente seu, um idoso da sua casa, alguém que tem uma doença pré-existente, seja cometido por essa doença e você tenha que perdê-lo. Não estou falando que você tem que ser descuidado, continue em casa, continue cumprindo as normas de isolamento até uma segunda ordem, continue se protegendo, mas por favor, não fique apavorado, não tenha medo, não dê ouvidos aos maus rumores. Lembre-se do Salmo 23, se você conhece o Salmo 23, melhor, se você conhece o pastor do Salmo 23, e você já é ovelha dele, não tem motivos para se desesperar. Não tem por que temer maus rumores, mal algum, venha o que vier, o Senhor está conosco, nada nos faltará, Ele cuidará de cada uma das suas ovelhas, e ninguém melhor do que Ele, não há ninguém mais zeloso do que Ele, não há ninguém que possa cuidar melhor do seu povo que Ele mesmo. Nós temos um dono, você não é uma pessoa sozinha no mundo. Você tem dono, eu tenho dono, e o Senhor cuida daqueles que são seus. Sim, Ele cuida suprindo, Ele cuida conduzindo, Ele cuida provendo, e agora no versículo 5, Ele cuida oferecendo a sua amizade. E aí eu diria que não existe nada mais precioso que isso, que ter a amizade do Senhor, mais do que a provisão, que qualquer um pode ser provido por Ele. Basta clamar, pedir, Ele não negará bem algum aqueles que lhe pedirem. Mais do que ter a proteção, Ele protege a qualquer um que peça a Ele que o proteja. Ele está até uma direção a qualquer um que busque nele a direção certa. Ele indicará o caminho a seguir, como resolver o problema, como vencer aquele desafio. Mas melhor que tudo isso é usufruir da sua amizade. E é isso que Ele vai nos oferecer às suas ovelhas, aqueles que quiserem ser ovelhas do seu pasto. Versículo 5, tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, ungirás a minha cabeça com óleo e farás o meu cálice transbordar. Essa coisa de preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos deveria muito nos animar e encorajar. Essa coisa de ungir a cabeça com óleo e fazer o nosso cálice transbordar também. Sabe por quê? Porque tudo isso fazia parte de um costume muito antigo, que já era conhecido por Davi, e por isso ele usa aqui como analogia, como
Exemplo, sim, o costume de se preparar uma mesa, de ungir a cabeça com óleo, transbordar uma taça de vinho, celebrando, firmando uma nova aliança, celebrando uma forte e sincera amizade, selando um novo relacionamento. E é para isso que o Senhor, o Supremo Pastor, nos convida nesta noite, através desta mensagem, a uma vida de amizade, a uma vida de relacionamento com Ele. Até porque o como pastor é um Deus pessoal, e como pessoa, Ele busca relacionamentos. Ele quer ser o nosso verdadeiro amigo. E tê-lo como nosso verdadeiro amigo nos garante tanta coisa. Nos garante o cuidado, nos garante a proteção, nos garante a provisão, nos garante a presença dele em todos os momentos da nossa vida, até porque toda verdadeira amizade traz consigo isso. Toda verdadeira amizade, ela não deixa na mão o objeto amado, ela não deixa o amigo na mão, ela é fiel, ela é sincera, ela não decepcionará, ela não suspeitará mal. Aí nós nos lembramos de Abraão, chamado amigo de Deus, e porque era amigo de Deus e Deus era o seu amigo. A Bíblia vai nos dizer que Deus disse que nada faria, nenhuma decisão tomaria, sem primeiro consultar ao seu amigo Abraão. E Jesus em João 15,15 nos diz qual é a única condição para sermos amigos de Deus. Ele diz que nós seremos os seus amigos se nós fizermos o que Ele nos manda. E o que é que Ele manda que eu faça e que você faça? Ele manda que você se arrependa, Ele manda que você creia, Ele manda que você se converta. E aí? Será que eu e você já temos feito isso? Já temos nos convertido? Já temos nos arrependido? Já temos crido? Você se considera amigo de Deus? Se ainda não, ainda há tempo. A melhor decisão que você pode tomar nesse tempo difícil, nesse momento de crise, é se tornar amigo de Deus. Ainda essa semana, um jovem me mandou uma mensagem dizendo: pastor, eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero me reconciliar com a igreja. Nesse tipo de pandemia eu meditei muito, eu pensei muito, e eu já fui da igreja, estou afastado, eu quero voltar a fazer parte do seu rebanho, desse aprisco. Desculpa, eu não posso falar isso pessoalmente porque estamos em isolamento, mas estou mandando pelo zap, e de imediato eu respondi para ele: glória a Deus, meu filho, seja bem-vindo, vou orar por você. Já encaminhei ele para o grupo da sua faixa etária, e esse grupo já se manifestou acolhendo, e vamos estar acolhendo, mesmo distantes. Eu já o recomendei que estivesse nos acompanhando nos cultos online. Tirasse qualquer dúvida comigo no privado, quando precisasse, ligasse para mim, eu vou estar à disposição dele para discipulá-lo, para amá-lo, para acolhê-lo, porque para se amar alguém, discipular alguém, acolher alguém, não precisamos estar próximos fisicamente. Não nos dias de hoje, há tantas ferramentas que podem ser usadas, temos que pregar a tempo e fora de tempo. Veja, alguém volta para Jesus, alguém se reconcilia, estando em casa isolado, que seja o seu caso, que você, através dessa mensagem, desses cultos online, possa decidir ser amigo de Deus, possa aproveitar esse tempo de crise para se reconciliar com Deus, para firmar uma nova amizade com Deus. E essa amizade será celebrada nos termos do versículo 5, como era o costume dos antigos, nos tempos de Davi. Ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, vai ungir tua cabeça com óleo, e o teu cálice vai transbordar. Sim, o teu cálice, que é a tua vida, vai transbordar da alegria da salvação, em um tempo onde a gente só tem motivo para sentir-se triste e chorar. A alegria do Senhor será a tua força, a alegria da salvação vai transbordar da tua vida. Independente da circunstância, será um tempo de alegria para você, de salvação para você, de mesa farta, onde Ele, o Senhor, te servirá de todas as bênçãos celestiais, alimentará a tua alma, te exaltará e te abençoará. Qual será a sua decisão? Ser amigo de Deus, tornar ovelha do seu pasto? Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Há muitas ovelhas que não fazem parte desse aprisco, do meu aprisco, mas que são minhas, que o Pai me deu, e eu quero salvá-las,
E eu vim para isso, para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem sabe não estou falando para uma ovelha perdida da casa de Israel. Alguém que ainda não aceitou a Cristo. Alguém que um dia foi membro de uma igreja como esse rapaz, criado desde a sua meninice nas sagradas letras, mas que se desviou na juventude, foi para a universidade, para a faculdade, se envolveu nesse mundo acadêmico cético, onde o ateísmo predomina, e aí talvez tenha perdido sua fé, tenha ficado confuso com relação à veracidade, inerrância e infabilidade das Sagradas Escrituras, tenha passado a ver a Bíblia, não sei se foi o caso dele, mas tenha passado a ver a Bíblia como um livro qualquer, um livro secular, e não mais sido capaz de crer no que nela está escrito, mas que agora em um tempo de crise se arrepende, se volta para Deus e através de um canal virtual confessa, se arrepende, ora comigo e se reconcilia. Eu estou aqui, ligue para mim, pegue meu telefone, mande uma mensagem, fale aí, agora mesmo no Facebook, no Instagram, no YouTube, aí no Facebook, coloque aí agora, comente, se você está se convertendo agora, se arrependendo agora, decidindo ser amigo de Deus agora, hoje, nesse momento, faça agora a sua oração. Ninguém mais além dele precisa te ouvir, ele virá ao teu socorro. E publique aí, confesse publicamente aí, coloque aí. Eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo, interagindo agora pelo Facebook, vão vibrar, vão te acolher, vão te abraçar virtualmente. Coloquem o seu contato, vamos entrar em contato com você, vamos te colocar no pequeno grupo virtual, nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Vamos cuidar da sua alma para que ao sair desse isolamento possamos te abraçar fisicamente, pessoalmente e preparar esta mesa, que será o dia que vamos te receber lá no templo, presencialmente, e celebrar ao Senhor pela tua salvação. Mas faça isso, não deixe para depois, que esse tipo de isolamento é um tipo de arrependimento, de salvação, porque a palavra está sendo pregada, o Senhor está falando talvez como nunca falou a muitos corações. Se não fosse desse jeito, talvez não estivesse falando, porque se dependesse de você ir ao templo ouvir uma mensagem, você não iria. E ainda que os nossos cultos à noite estivessem transmitidos pelo Facebook, você no seu bem bom, no seu conforto, sem nenhuma ameaça, sem nenhuma dificuldade, jamais ia pegar o seu precioso tempo para estar assistindo o culto e acompanhando o culto ao vivo pelo Facebook. Mas agora não, essa situação está te levando a isso. Deus está fazendo que tudo isso te traga para perto dele. Então busque, ore, clame, se arrependa. Faça isso agora, não deixe para amanhã, até porque nós não sabemos aonde iremos chegar com tudo isso, se haverá um amanhã. E se Jesus estiver voltando antes que o isolamento seja finalizado, se tudo isso é um cenário, é um momento de preparo para Jesus voltar, arrebatar o seu povo, de que lado você vai querer estar, meu querido? Se a única certeza que temos é da vida eterna, é de que ele um dia voltará para buscar os seus. O óleo que ele fala aqui, era o óleo usado pelos pastores para curar feridas, arranhões sofridos pelas ovelhas. Era também o óleo usado para afastar parasitas e curar infecções. O bom pastor cuida de nós, também nos curando, além de nos suprir, nos proteger, além de nos guiar. Ele cuida de nós, também nos curando feridas que o tempo deixou, curando marcas que o tempo deixou, feridas emocionais, espirituais, feridas da alma e do coração. O Salmo termina lá no versículo 6, dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, ou nos seguirão todos os dias. Então deixa eu recordar com você, o supremo pastor das nossas almas, o pastor do Salmo 23, o pastor de Davi, que é o meu pastor, que quer ser o seu pastor. Ele cuida de nós em tempos de Covid-19, em tempos de quaisquer crise. Ele cuida suprindo, ele cuida protegendo, ele cuida conduzindo, ele cuida oferecendo a mim e a você a sua amizade, nos chamando para um relacionamento profundo, sincero, aberto e verdadeiro com ele. E ele cuida nos curando, curando as feridas que o tempo deixou, curando as marcas que o tempo deixou. E finaliza dizendo: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sim, duas irmãs gêmeas, lados de uma mesma moeda, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias. Sabe o que é que o texto está dizendo? Sabe qual é a minha conclusão aqui? É que se o Senhor for o seu pastor,
se você se tornar ovelha do seu pasto, ouvir a sua voz, seguir a sua voz, se você se tornar o seu amigo, fazendo o que ele manda você fazer, se arrependendo, se convertendo dos seus maus caminhos, invocando a ele para ser salvo. Ah, meu querido, meu querido, meu querido. A bondade e a misericórdia, além de tudo que eu disse que ele fará por você, de todas as expressões de cuidado que o texto já nos mostrou e nos revelou. O Senhor, o bom pastor deste salmo, o Senhor deste salmo será o Senhor da tua vida. E sendo o Senhor da tua vida, nada vai te faltar. A bondade e a misericórdia vão te acompanhar. Você não vai precisar correr atrás de ninguém, de religião nenhuma. Não vai precisar correr atrás de agoreiro nenhum. Você não precisará correr atrás de nenhuma bênção. Porque os sinais seguirão aos que creem. Os sinais é que vão te seguir. As bênçãos é que vão te perseguir. Elas vão te acompanhar. A bondade e a misericórdia. Onde você colocar o pé, a bondade e a misericórdia colocarão junto. Para onde você for, a bondade e a misericórdia vão te acompanhar. A bondade que será a causa de você não ser consumido. Ou melhor, a bondade que não tem fim. A misericórdia do Senhor que será a causa de você não ser destruído. Vão te acompanhar todos os dias da tua vida. Quão profundo, quão inspirador é este salmo. Quão lindo é este salmo. Mas mais importante, conhecê-lo e ficar embevecido com a sua poesia e com as verdades que ele nos traz. E cuidado, proteção, provisão e cura. É tomarmos a decisão de conhecer o pastor do salmo. De ter com o pastor do salmo um relacionamento mais íntimo e profundo que uma ovelha precisa ter com o seu pastor. E é para isso que ele te convida. E é para isso que eu te convido. Se essa for a sua decisão, eu convido você a orar. E depois de orar, se manifestar ainda pelas redes sociais. Ou, se preferir, entrar em contato no meu privado. Ou com alguém da igreja que você conhece. Para estarmos acolhendo você como ovelha do rebanho, cujo supremo pastor é o Senhor, que em qualquer tempo cuida dos seus, como ninguém jamais cuidará. Deixe eu orar com você nesse momento, e por você, que se arrepende, que se converte, que faz uma aliança com Deus, que decide ser ovelha, ou voltar a ser ovelha, daquilo de que você nunca deveria ter se afastado, se desgarrado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a minha oração é que a essas alturas, todos aqueles que começaram este culto, ouvindo esta palavra, afastados, desviados dos teus caminhos, ou sem nunca ter tomado a decisão de se tornar ovelhas do Senhor, agora pelo teu Espírito Santo tenham sido convencidas, e se convertam e se arrependam para que sejam salvas. E se convidem, se permitam ser ovelhas do Supremo Pastor. Venham fazer parte deste rebanho cujo pastor supremo é o Senhor Jesus. Que o Senhor delas cuide, que o Senhor as proteja, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha oferecer a sua amizade íntima, profunda, verdadeira e completa. Que elas sejam curadas no corpo, na alma e no espírito. Que elas recebam a nova vida que em Cristo nos é oferecida. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite um banquete tenha sido preparado. A salvação seja celebrada nos céus. E esse cálice, antes vazio, venha transbordar da alegria da salvação. Deus abençoe a tua igreja, o teu povo. Que o teu povo confie no cuidado terno, fiel e eterno do supremo pastor das nossas almas. Do pastor que era, é e há de vir. Daquele que era, é e sempre será. O Senhor presente, que nada nos deixará faltar, em tempo algum, que cuidará do seu povo, suprindo, protegendo, guiando, dando direção, curando e oferecendo o que de mais precioso podemos ter, que é a tua amizade. Seja a tua bênção e a tua graça sobre todos que nos ouviram. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, que esse tempo tenha sido um tempo de salvação e de reconciliação para você. Seja bem-vindo, ovelha, ao rebanho do Supremo Pastor. Um forte abraço e que Deus continue nos abençoando. Até quinta-feira, quando estaremos mais uma vez nos encontrando para adorarmos a Deus e ouvirmos a sua santa